Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, hoje com o Gustavo Poli e na reta final aqui do nosso programa, com o Lucas Ferraz, repórter que fala conosco de Roma, na Itália. Desde sexta-feira, o Lucas tem feito uma série de reportagens absolutamente demolidoras sobre o caso Robinho. Paulo Vinícius Coelho, bom dia, meu velho, bem-vindo, tudo em paz? Bom dia, Rizek. Hoje eu estou com a camisa do Liverpool em homenagem a Virgil van Dijk, que é a camisa da final da Champions. Machucou-se, que está praticamente fora da Champions, fora da temporada na Inglaterra e na Europa. Vamos começar falando da surra que o Flamengo deu no Corinthians. Muita gente leu essa surra não só como a diferença entre as duas equipes, mas também como a diferença entre os dois clubes nos últimos tempos. Quero uma primeira leitura de vocês. E aí, PVC, como é que você viu este Flamengo 5, Corinthians 1 em Itaquera? O Corinthians fez no estádio de Itaquera, na Química Arena, o melhor gramado do Brasil para jogar o melhor time do Brasil. Só que o plano era que o melhor time do Brasil fosse o Corinthians. E jogou o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. O Flamengo vinha sofrendo no gramado do Maracanã e encontrou um gramado à altura do seu futebol. Essa foi a maior derrota no estádio de Itaquera, mas é a terceira maior derrota do Corinthians na história do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu por 6-1 para o Juventude em 2003, derrubou o técnico Geninho, aquele resultado. Perdeu de 5-0 para o Atlético Paranaense em 2004, derrubou o Oswaldo de Oliveira, aquele resultado. E esse 5-1 não vai derrubar o Mancini, porque é o segundo jogo dele. Curioso que o Mancini já tenha metido 3-0 no Flamengo pelo Atlético Goianiense, que tinha uma característica que o Corinthians não tem: velocidade. Gustavo Poli, e você como analisa este atropelamento que se viu, esse abismo que há entre Flamengo e Corinthians que se viu ontem em Itaquera? Eu acho que existe um abismo, assim, a gente fica brincando, é como às vezes quando joga um time da NBA, se jogasse um time da NBA contra um time da NBB, o que aconteceria? Mas, ironicamente, eu não acho que o jogo que a gente viu ontem foi tão abissal a diferença, assim, o placar foi mais abissal do que a diferença, assim, Claro, teve trechos do jogo, agora a diferença técnica é muito grande, né? Eu acho que há questões ainda, assim, o Galo e o Inter estão tentando montar uma defesa aí, especialmente o Galo, mas eu não vejo como, porque no longo prazo, a não ser que a questão do calendário influa muito, e isso pode agir a favor do Galo, claro, o time reserva do Flamengo disputaria o Brasileiro. O Poli falou que o jogo não traduz, o 5-1 talvez não traduz o que foi o jogo. Foi também a tese do Kleber Machado na transmissão da TV Globo. Eu discordo, eu acho que ela traduz fielmente o que hoje são Flamengo e Corinthians. O Flamengo, ele montou um elenco para a temporada. Então ele tem opções para todas as posições do setor do campo. Ele pensou um elenco que já era o melhor do Brasil e o elenco ficou ainda mais recheado de boas opções e ainda teve o incremento da garotada da base que surgiu no surto de coronavírus. O Corinthians nem consigo chamar de elenco. O Corinthians, para mim, é um catado aleatório de jogadores. O Corinthians tem 3 zagueiros em todo o seu grupo de jogadores. 3. Tá bom, vamos ter uma boa vontade e contar o Danilo Avelar como zagueiro também, que ele está estreando nessa temporada como zagueiro. Ele seria o 4º. O Avelar está machucado, Bruno Mendes está suspenso. Ele só tinha como colocar em campo ontem Gil e Marlon de zagueiro. O Corinthians começou a temporada, o Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, com o Carlos, que era um lateral esquerdo honesto, vendeu por 5 milhões para o Monza da Itália, 5 milhões de euros. Subiu o garoto Lucas Piton, que tem muita dificuldade para se firmar nesse time, e tem o Sid Clay, está trazendo agora um reserva do Atlético, o Fábio Santos. Trouxe 2 jogadores que já chegaram com o status de salvadores da pátria, o Casares e o Otero, porque o calo começou a apertar, o Corinthians, como não montou o elenco no começo do campeonato, começa a olhar e quem é que tem aí de jogador? Tem o Casares e o Otero, dispensados ou fora dos planos do Galo. Então ele trouxe recentemente 3 reservas, 3 jogadores que 2 pelo menos não serviam mais e um reserva, que é o Fábio Santos, do Atlético Mineiro. Então o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro com um elenco em desmanche e aí vai saindo atrás de contratações muito aleatórias. Isso explica, por exemplo, o fato de o clube ter hoje 86, dados do jornalista Rodrigo Vessoni, 86 atletas sob contrato. É um catadão aleatório de jogadores contra um elenco formado com uma ideia de jogo já desde o ano passado, com algumas modificações. E aí deu no que deu em Itaquera.
5-1, eu acho que traduz muito o que é o momento, o que é a gestão corintiana do futebol, mascarada por 3 títulos estaduais em sequência, é verdade, mas de 18 para cá, o Corinthians no futebol é uma tragédia. O jogo de ontem, o Flamengo mereceu ganhar o jogo. O Flamengo foi mais time, indiscutivelmente foi mais time. A gente pode discutir se essa aqui foi a melhor atuação do Flamengo no ano ou se não foi. Eu ainda acho que Flamengo e Barcelona de Guayaquil lá e no Maracanã com o Jorge Jesus, o time do Jorge Jesus era mais encantador. Mas é indiscutível, nós debatemos isso na sexta-feira, o Caio disse que o Flamengo piorou, eu acho que o Flamengo não piorou, acho que o Flamengo está subindo de produção porque está entendendo melhor o cenário do Dome. Isto tudo à parte. No jogo de ontem, em relação ao que o Poli disse, o Corinthians finalizou 19 vezes, sendo 8 no alvo. E o Flamengo finalizou 9 vezes, 6 no alvo. 5 foram gol. Isso é competência. Também Exato. É competência. Mas, de fato, é um jogo que, se o Corinthians tivesse um pouco mais de firmeza na definição, das 8 finalizações, ele tivesse feito 3 gols, o jogo poderia ser diferente. O Poli tá bonzinho, ele quer falar dos times que ganham, dos times que estão tudo bem, da alegria. Eu vim com sangue nos olhos para o podcast hoje e quero destacar a situação dos derrotados, dos humilhados nessa rodada. Eu vou passar para o Palmeiras, porque me impressionou muito. O Palmeiras vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro e todas elas para times de elenco piores do que ele, né? Eu estava acompanhando a transmissão ontem do Sport TV, PVC, e me impressionou o seguinte no jogo. A partida estava equilibrada até os 36 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras fazia contra o Fortaleza um bom jogo, criando chance, o jogo estava equilibrado. Aí o Fortaleza fez o primeiro. O Palmeiras se desmontou. Parece que você tirou daquele castelo de cartas, assim, uma carta e desabou o castelo. E aí depois, como o Fortaleza construiu a sua vitória, ou manteve a sua vitória, ampliou a sua vitória, sem esforço, contra um time que estava desorientado, e até um sinal disso pode ser a saída do Gustavo Gomes no finzinho, completamente alterado. Me impressionou o descontrole do Palmeiras no jogo de ontem, PVC. Isso já vinha acontecendo. O Palmeiras é um time que vira poucos jogos, né? O Palmeiras com o Filipão não virava jogo, com o Vanderlei virou 3 jogos, em 36 partidas, até que virou um pouco mais. Porque às vezes com o Filipão não virava jogo porque não saía atrás do marcador. Não ficou 33 jogos sem perder, você acaba não virando o jogo. Mas o descontrole é do momento. Você tem uma cobrança por um resultado e um time jovem, embora ontem o Andrei tenha colocado os 3 meias, né, o Lucas Lima pela direita, o Zé Rafael pela esquerda e o Rafael Veiga como segundo atacante, ali perto do Luiz Adriano, que era uma decisão que o Vanderlei não fazia, e quando ele conseguiu ter posse de bola, mas ele atrasou a marcação. Eu acho até que tem um erro de escalação. Apesar dos 3 meias, a primeira coisa que se diz é o Vanderlei não concordava com o Vanderlei, por isso que ele colocou os 3 meias. Mas ele montou um time que entregou a posse de bola para o Fortaleza no começo do jogo e não tinha velocidade para contra-atacar. São 4 derrotas seguidas do Palmeiras, cara. E será que a gente coloca elas todas na conta do legado Vanderlei Luxemburgo, Poli? Eu acho injusto com o Vanderlei e acho, na verdade, assim, o problema do Palmeiras é mais profundo. É um ano de reconstrução. O Palmeiras estava com uma questão... todo mundo achava que o Flamengo e o Palmeiras eram os times mais ricos do Brasil, disparados, etc. Mas a pandemia pegou o Palmeiras na encruzilhada muito mais do que o Flamengo. O Flamengo teve ainda o benefício de ter vendido o Renier e outras negociações. O Palmeiras não. O Palmeiras teve que se reenquadrar financeiramente. Já era essa a proposta desde o início do ano. Era um ano de transição, quer dizer, a vitória no Paulista já foi um benefício inesperado, eu acho. A ideia era revelar jogadores jovens, como estão conseguindo fazer com o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Verón, dar jogo para eles e tentar fazer uma transição esse ano. Acontece que quando o Sampaoli não foi contratado e veio o Vanderlei, eu acho que a vitória no Paulista meio que mascarou algumas coisas, né? Mascarou as limitações do elenco, essa coleção de Armandinhos. A gente falou de 4 jogadores aí: Lucas Lima, Rafael Veiga, Scarpa e Zé Rafael. São 4 bons jogadores. 4 jogadores que, assim, seriam titulares em boa parte dos times do Brasil. Mas são muito parecidos entre si. Claro que tem uma característica ou outra. E, assim, o Palmeiras sente falta de uma qualidade. Quando o Dudu saiu, perdeu a fagulha diferencial, né? Então, é uma transição complicada e agora vai tentar, né, trazer o Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico jovem espanhol do Independiente del Valle.
Só que, assim, chegando no meio do campeonato, o cara não vai fazer milagre, né? Reta final de podcast, a gente vai falar de um assunto muito mais relevante do que o futebol. A gente fala dele por causa do futebol, mas ele se impôs como muito mais relevante do que o jogo em si, que é a situação do Robinho. Eu vou trazer para a conversa o repórter Lucas Ferraz, ele fala com a gente de Roma. Desde sexta-feira, o Lucas tem feito uma série de reportagens impecáveis, primeiro no GE, nesse domingo no Esporte Espetacular. Eu queria que você contasse um pouco dos bastidores, né? Você está em Roma, você teve acesso à sentença, você entrevistou a juíza do caso Robinho. Me conta um pouco dos bastidores sobre como foi o seu trabalho até chegar às reportagens publicadas sexta pelo GE. Então, é engraçado porque jornalismo é sempre um trabalho de construção e com muita gente participando, com muita gente envolvido, e eu acho que vale a pena aqui mencionar que quem me deu, quem me passou a bola, digamos, quem me colocou em condições de fazer o gol, vamos dizer assim, foi o Martim Fernandes, do Globo Esporte, que comentou, olha, tá uma grande discussão sobre a volta do Robinho ao Santos e essa história não está bem contada da condenação dele na Itália, né? E de fato não estava nem na imprensa italiana, assim, quando a condenação foi conhecida, enfim, quando isso saiu em novembro de 2017, o Robinho já não estava mais na Itália e a imprensa italiana falou de fato muito pouco nesse tema. Então, assim, a coisa mais óbvia era ver o que tinha nessa sentença, né? O que dizia, né, nessa condenação do Robinho. Agora que todo mundo já conhece o que tem ali, era de fato muito, muito forte, né? Assim, tinha ali muitos detalhes, enfim, a transcrição dos diálogos, né, que a polícia coletou por interceptação telefônica e também por escuta ambiental no carro dele, enfim. E aí provocou tudo isso enfim, que acabou acontecendo, né? Eu arrisco dizer que as mulheres se mobilizaram tanto, as mulheres já haviam se mobilizado. É óbvio que violência sexual não é um tema das mulheres, é um tema de toda a sociedade. Mas como é o corpo feminino, geralmente, o objeto dessa agressão, as mulheres sentem isso de uma forma como talvez nenhum homem vá conseguir compreender. E as mulheres já haviam feito um movimento em 2017, quando o caso veio à tona e o Robinho jogava no Atlético Mineiro, e agora elas começaram um movimento que depois foi abraçado por boa parte da sociedade, e eu acho que se não fosse essa mobilização delas, especialmente as torcedoras e as jornalistas, dificilmente o caso teria tido a repercussão que teve. Fala, PVC, desculpa. Não, primeiro parabéns para o Lucas. A matéria é absolutamente estarrecedora, é brilhante do ponto de vista jornalístico, estarrecedora do ponto de vista do que as pessoas ainda insistem em chamar de ídolo. Para mim, essa palavra não cabe para o Robinho, até que ele eventualmente tenha uma sentença diferente, se vier a acontecer. Eu não chamo o Robinho de ídolo. Eu acho que assim, a questão que você tocou, no sábado, a Gazeta dello Sport deu uma nota falando da matéria do Lucas, justamente por isso que o Lucas disse, porque a imprensa italiana não tinha atentado para o fato. E acho que é muito uma falha do jornalismo mundial, nesse caso, não é só brasileiro, mas em função onde o cara está, né? Houve um caso muito emblemático antes aqui, que foi quando o São Paulo tentou contratar o Robinho em janeiro de 2018, e o São Paulo não conseguiu contratar o Robinho porque a repercussão foi péssima. Mas continuou faltando exatamente o que o Lucas fez, que foi o que aconteceu naquela noite, por que os juízes da Itália deram a condenação ao Robinho. E é isso que ficou claro, e é isso que torna tudo ainda mais estarrecedor. E, Lucas, o que você pode nos contar agora do andamento do processo, né? A partir de dezembro, o recurso que o Robinho apresentou, que a defesa do Robinho apresentou para a condenação em primeira instância, começa a ser apreciado. Quais são os próximos passos? Então, começam as audiências em dezembro. Os advogados esperam que realmente o julgamento seja marcado, porque esse recurso, na segunda instância, iria começar a ser julgado em abril ou maio. Mas, por causa da pandemia, isso foi adiado para o final do ano.
e tem uma dúvida porque, enfim, a Itália também está vivendo esses dias um momento de apreensão por causa do aumento dos casos de Covid e, enfim, tem essa apreensão se vai ou não haver esse julgamento, se vai ser adiado novamente. Pelo que a advogada do Robinho também informou esses dias, eles vão questionar a transcrição das interceptações telefônicas, que ela disse que há uma controvérsia sobre as traduções, que supostamente essas traduções teriam alguma falha, o que não é levado em consideração pela defesa do Ricardo Falco, que é uma advogada italiana também. E, enfim, espera-se que seja um julgamento breve, assim, um julgamento rápido. E de minha parte, para encerrar esse assunto e nosso podcast, quero dizer também que quem encerrou o contrato do Robinho com o Santos não foram as reportagens. As reportagens apenas mostraram o que está acontecendo com o Robinho. E aí a reação da sociedade, a sociedade disse não dá para ter um jogador vestindo uma camisa, entrando em campo, fazendo gol, pedindo música no Fantástico. Não dá para ter um jogador nestas condições no futebol brasileiro. E foi isso que levou à rescisão do Robinho com o Santos. Não foi a Globo, não foi a Veja, a Folha, o Estadão, o SBT ou a Record. Foi a reação da sociedade civil a um fato muito bem contado, a uma história muito bem contada em reportagens, especialmente as do Lucas, e a sociedade que organizada é que falou, isso não dá para aceitar. E eu até troquei uma mensagem nesse fim de semana com a vítima, que não quer aparecer, que não quer se manifestar, e a única coisa o comentário que ela fez foi que ela ficou muito feliz que o assunto ganhou que ela viu que no Brasil o assunto, enfim, ganhou um peso muito grande e que a população estava se sensibilizando para esse tema. Então, acho que é um exemplo do que acho que mostra bem, né? Enfim, esse novo momento, eu acho que a gente está vivendo, né? Sim. Lucas, grande abraço para você, meu velho. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela participação internacional nesse podcast À Mesa. Obrigado. Aguardamos as próximas reportagens. Abraço para você e até mais. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Um grande abraço. PVC, voltamos a falar agora na sexta-feira, dia de aniversário do Rei, PVC. Rei, 80 anos na sexta. Então já temos pauta. Gustavo Poli, um grande abraço para o senhor, hein? E até a próxima. Um abraço do nosso timaço. Valeu. Valeu, PVC, Poli, Lucas, vocês Valeu. Que nos ouviram até aqui. O podcast À Mesa vai ficando por aqui num ponto final. Estamos de volta na sexta-feira, no GE ou no seu tocador favorito. Tenham todos uma ótima semana e até lá. Tchau!